Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. O Senhor nos predestinou através do seu amor. Vamos louvar. Separará do amor de Cristo? Quem nos afastará do amor de nosso Deus? Nem tribulação ou angústia, perigo, fome ou mesmo nudez poderá separar do amor de Deus. Separará do amor de Cristo? Quem nos afastará do amor de nosso Deus? Nem tribulação ou angústia, perigo, fome ou mesmo nudez nos poderá separar do amor de Deus. Mais que vencedores, em Cristo somos mais que ganhadores. Nem a vida nem a morte poderá separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Separará do amor de Cristo? Quem nos afastará do amor de nosso Deus? Nem tribulação ou angústia, perigo, fome ou mesmo nudez nos poderá separar do amor de Deus. Mais que vencedores, em Cristo somos mais que ganhadores. Nem a vida nem a morte poderá separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nós podemos louvá-lo porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Papai. Deus e Pai de nossos espíritos, bendito seja Deus e Pai de nossos espíritos, que nos abençoou com todas as bênçãos, que nos abençoou com todas as bênçãos. Fomos escolhidos antes da fundação
fundação do mundo. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo para ser santos e sem manchar, para ser santos e sem manchar. De novo para o louvor de sua graça, em seu plano ele nos deu, junto com ele todas as coisas. Em amor nos predestinou para o louvor de sua graça. Em seu plano ele nos deu, junto com ele todas as coisas. Quem somos? Somos sua igreja e sua amada. Somos sua igreja e sua amada. Fomos escolhidos. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo para ser santos e sem mancha, para ser santos e sem mancha, para ser santos e sem mancha. Graças a Deus por isso. Somos sem mancha. O mais formoso que ocorreu em minha vida foi o momento em que meus olhos iluminaste e conheci minha verdadeira identidade. Quando pela primeira vez me vi perfeito, santo e puro diante de meu Criador. O mais formoso que ocorreu em minha vida foi o momento em que meus olhos iluminaste e conheci minha verdadeira identidade. Quando pela primeira vez me vi perfeito, santo e puro diante de meu Criador. Não sou produto de um erro, não. Em obras de antemão ele me predestinou e me vestiu de carne e nervos e de pele, e teu cuidado meu espírito guardou. Sou propriedade exclusiva de meu Deus. Que especial me faz sentir, meu amado Deus. Sou tua obra magna dentro de tua criação. Que especial me faz sentir, meu amado Deus. Sou tua obra magna dentro de tua criação. Sobre mim tu prometeste, jurando por tua santidade, que nada nem ninguém de teu amor me apartará. Sobre mim tu prometestes, jurando por tua santidade,
que nada nem ninguém de teu amor me apartará. Nada nem ninguém me separará. Nada nem ninguém me apartará. Nada nem ninguém do amor do meu Senhor. Assim mesmo é. Nada nem ninguém poderá me tirar da família do Senhor. Somos uma família mundial. Isso não tem nada a ver com carne. É bem importante que a gente entenda isso, que isso não tem nada a ver com carne. As pessoas pensam em família. Quando você pensa em família, a primeira coisa que você pensa é o quê? Pai, mãe e filhos. E é por isso que o sistema religioso, quando imaginou que a família de Deus ela tinha que ter pai, mãe e filhos. Tem pai e tem filhos. Estamos falando de espírito e não de carne. Por isso que em espírito os filhos de Deus foram criados antes da fundação do mundo. Por Ele, estamos falando de espíritos. Isso é bem lindo e bem especial. Seja muito bem-vindo você que está conosco presencialmente aqui na chuva de São Paulo ou aí pela internet, na chuva em todo o Brasil, ou no sol do Brasil. Não sei se tem sol por aí nesses dias, tá bem geral a coisa, mas o que importa é que você está aí, porque chuva também é carne, sol também é carne, a gente precisa dele, tanto de um quanto de outro, mas a gente precisa muito mais daquilo que nos faz reinar em vida, que é o Evangelho, a palavra do Evangelho da Graça, e nós estamos aqui para isso, para dizer que você é um abençoado, uma abençoada com todas as bênçãos. Para você dizer para você que você que está me ouvindo aí, onde estiver, pela internet e pelas redes sociais que estão já aí na sua tela, que você é um eleito, é um predestinado para reinar em vida sobre toda e qualquer situação da sua vida. E como é que eu posso reinar em vida? Quando tudo está bem, não é verdade? Quando tudo está bem, quando tudo está do jeito que você quer, do jeito que você precisa, aí você reina em vida. Em qualquer situação você reina em vida. Porque para você tudo estará sempre bem. Porque em você está o Espírito de Deus e em você está o Evangelho da Graça de Deus e você tem acesso hoje a estas informações preciosas que nós trazemos até você. E essas informações estão em todas as redes sociais onde nós estamos presentes também, levando até você o Evangelho da Graça do Senhor. Estamos também na Rádio Graça. A fé é pelo ouvir, e ouvir o Evangelho da Graça de Deus. A radiograça.net, 24 horas no ar, está à sua disposição em todo o tempo para que você desfrute, para que você cresça, para que você aprenda a viver o Evangelho da Graça. E neste momento, queremos levar até você também um vídeo bem curtinho, bem especial, bem impactante. E nós vamos a ele nesse momento. Chega de mentiras e religiosidade. Vamos falar a verdade. Você pensa que tem que aceitar a Jesus para ser salvo? As religiões ensinam isso. Mas o Evangelho da Graça, escrito pelo apóstolo Paulo, afirma que antes mesmo de você nascer em carne, você já tinha sido eleito por Deus. Esta é a verdade. Por isso, o próprio Jesus disse a seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês antes mesmo da fundação do mundo e dei minha vida por vocês. Agora, através do Evangelho de Cristo ressuscitado, tua mente está sendo iluminada para entender que já és um abençoado, santo, justo e perfeito em espírito diante do Senhor. Creia nisso, viva isso e desfrute da graça preciosa com limpa consciência, sem pecado, sem diabo e abençoado. Reine em sua vida todos os dias com saúde e prosperidade. Viva a graça de Deus! Viva a graça de Deus, esse é o nosso convite. Viva a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Muita gente faz confusão com a graça de Deus, com ter recebido uma graça de Deus. Veja, graça de Deus é uma ciência, é a ciência de Deus para a tua mente.
Receber uma graça de Deus é uma expressão do sistema religioso, que é aquelas pessoas que ficam buscando, né? O santo tal ou a santa tal fez isso por mim, fez aquilo por mim, então eu recebi uma graça. Não. Você não vai receber uma graça ou duas graças, porque você já foi agraciado para sempre. E a palavra agraciado aqui é, você foi abençoado com todas as bênçãos para sempre. Tá certo? Seja muito bem-vindo com este entendimento. Esta é a reunião da família de Deus que já foi abençoada com todas as bênçãos. Mas eu também quero, como é que eu faço para ser abençoado? Tem que fazer alguma coisa? Não, o Senhor já fez por você. O que Ele fez? Ele morreu, tirou o pecado da terra. Era o pecado que amaldiçoava as pessoas por causa da lei que estava na terra. Hoje você não está mais debaixo de pecado. Você hoje está debaixo do Evangelho, graças à ressurreição de Cristo. Ele morreu, ressuscitou, tirou o pecado, tirou a lei, tirou o diabo da terra, tirou tudo que não prestava dentro daquela lei, daquele pacto de circuncisão. E hoje você pode viver a graça tranquilamente. E quando você cresce nessa graça, então você reina em vida em toda e qualquer situação. E é por isso que nós vamos fazer uma coisa aqui muito importante agora, que é colaborar, semear para que esta palavra que você está recebendo aí, que ela siga alcançando outras mentes. Nós estávamos compartilhando aqui agora, antes de começar a nossa reunião familiar aqui, estávamos compartilhando que a graça está chegando em alguns lugares onde antes ninguém imaginava que ela pudesse chegar. É um continente, o maior continente da face da Terra, que é o continente asiático. A graça está chegando na Ásia? Sim, está chegando. O Senhor separou pessoas para levar a graça à Ásia também. As pessoas hoje viajam muito, e um abençoado que tem a mente de Cristo ativada leva a graça, o Evangelho que ela recebeu, também para continentes distantes. E é um desafio. Você imagine um terrorista na Ásia recebendo a palavra do Evangelho da graça. Deus pode fazer isso? Será que Deus pode iluminar um terrorista? Ou um terrorista já é um filho de perdição por natureza? Não necessariamente, a gente não conhece. O Senhor iluminou um bandido. Na Bíblia tem esse depoimento. Paulo era um criminoso. Paulo tinha mandado matar muitos cristãos, consentiu na morte do próprio Estevão, que era um colaborador do Evangelho. E Paulo era um criminoso. E agora, evidentemente, nós sabemos que Paulo foi escolhido por Deus para levar exatamente o contrário do que ele levava para os religiosos lá do seu tempo. Paulo recebeu o Evangelho da graça de Deus, e não só recebeu o Evangelho, mas ele foi chamado para levar o Evangelho a todas as nações do seu tempo, a muitos povos do seu tempo. E hoje ele é reconhecido por isso. Então, entendamos que a palavra tem que correr. E ela corre como? Tudo hoje em dia é feito através de finanças. Não tem jeito, né? Para estarmos aqui, para atravessar a rua, para pegar o carro, para andar para lá e para cá, tudo envolve ali colaboração financeira. E a palavra está correndo graças à sua fidelidade a isso. A você que está na internet me ouvindo, você que já é um colaborador do ministério, inclusive na área de finanças, eu declaro desde já, receba infinitamente mais pela sua cooperação, pela sua colaboração, pela sua semeadura. Onde você estiver, siga fazendo o que você está fazendo, e nós declaramos aqui que você vai colher infinitamente mais, sempre por isso. E nós que estamos aqui presencialmente, vamos nesse momento exercitar mais uma vez a semeadura. Semear e colher. E depois parar, não. Semear de novo, colher mais. Semear mais, colher mais. Semear novamente para colher novamente. Assim é? Então, vamos semear nesta hora. Se você tem aí a sua semente em suas mãos, diga, pode vir, diga, eu recebo, que planto, que colho
e que recebam mais para plantar mais e colher mais. Assim é, recebam infinitamente mais. Por isso, e nós vamos aqui com Carla Gonçalves, Dias de Glória. Vivemos em novos dias, os dias da glória dos filhos de Deus, e em plenitude de gozo vivemos os melhores dias, porque o Evangelho da graça está consolando sua amada, e nele está o poder de Deus, que para sempre tirou o pecado do mundo. Hoje já não temos mais pecado, senão Cristo teria que voltar a morrer. E hoje eu só tenho que agradecer pelo privilégio que tenho de entender que os dias de glória chegou e a manifestação dos filhos de Deus. Milhares e milhões de anjos anelaram um dia isso acontecer. Para mim é um privilégio saber que sou uma escolhida para entender, porque Deus iluminou nossas mentes e posso ouvir sua palavra de poder. Porque o Evangelho da graça está consolando sua amada, e nele está o poder de Deus, que para sempre tirou o pecado do mundo. Hoje já não temos mais pecado, senão Cristo teria que voltar a morrer. E hoje eu só tenho que agradecer pelo privilégio que tenho de entender que os dias de glória chegou e a manifestação dos filhos de Deus. Milhares e milhões de anjos anelaram um dia isso acontecer. Para mim é um privilégio saber que sou uma escolhida para entender, porque Deus iluminou nossas mentes e posso ouvir sua palavra de poder. Que os dias de glória chegou e a manifestação dos filhos de Deus. Milhares e milhões de anjos anelaram um dia isso acontecer. Para mim é um privilégio saber que sou uma escolhida para entender, porque Deus iluminou nossas mentes e posso ouvir sua palavra de poder. Que o dia de glória chegou, que o dia de glória chegou, que o dia de glória chegou, que o dia de glória chegou.
Bem, o tema que nós temos para trazer para vocês, ou conferência, ou o título da conferência de hoje, é A Família de Deus. Todas as religiões, todas, que usam o cristianismo, ou que dizem que são cristãs, que na verdade nem sempre são, elas apresentaram à humanidade um Deus impessoal e distante dos homens. Pode ver, toda religião, você nunca ouve ninguém dizendo que Deus está dentro dele. Todo líder religioso diz que Deus está onde? No céu. Deus está no céu. Nunca ninguém diz que Deus está em mim, Cristo vive em mim. Não. E quando alguns do sistema dizem que Cristo vive em mim, daqui a pouco eles também acabam misturando tudo e dizendo que Deus está lá longe. Porque na hora de orar, então, é uma coisa terrível. Quando nós conhecemos o Evangelho da Graça de Deus, também chamado de incircuncisão, o Evangelho da Graça é a incircuncisão que Paulo chama lá em Gálatas. Nós passamos a descobrir algo muito importante. Deus gerou filhos. Por favor, não entendam homem e mulher. Quando se fala em Deus gerou filhos, não havia um Deus e uma deusa lá no céu. É Deus, um gênero espiritual, pai dos espíritos, só. Deus gerou filhos com o propósito de... Qual é a parte mais importante de alguém que gera filhos, agora falando humanamente também? Educar. Por que Deus gerou filhos? Para quê? Para educá-los. E para que Deus gerou filhos para educá-los? Porque ele tinha a intenção de formar uma grande família. Família de Deus. Pensem isso espiritualmente, né? Quando Jesus de Nazaré foi gerado aonde? Deus precisava de um ventre de mulher, mas não houve participação de homem. Houve apenas a incubadora. Vamos falar assim, não leve a mal, mas Deus precisava de uma incubadora para que Jesus nascesse ali. E essa incubadora foi Maria. A Bíblia fala do anjo visitando Maria, aquela coisa toda, não é? Maria. Quando Jesus de Nazaré, que foi gerado no ventre de Maria, foi procurado por sua família carnal, você se lembra da história? A narrativa está em Mateus 12:46. Mateus narra que a mãe e os irmãos de Jesus estavam preocupados porque ele ainda era novinho. E cadê Jesus? Cadê meu filho? O seu filho está lá no meio falando com a multidão lá. Era uma multidão que estava ouvindo ele. Era uma coisa impressionante. Um garoto falando com uma multidão era algo assustador. Então Mateus narrou 12:46. Olha só o que aconteceu aqui. Enquanto ele, Jesus, falava ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar com ele. Todo mundo pensa que Jesus tinha realmente irmãos. Os filhos de Maria não eram irmãos de Jesus necessariamente, porque eles eram parentes próximos, porque na cultura hebraica e aramaica, a palavra irmãos também se referia a primos e a outro tipo de parentes. Então não eram necessariamente irmãos de carne. Mas no verso 47, quando Jesus soube que a mãe dele com os irmãos estavam procurando por ele, olha o que ele disse. Então alguém lhe disse: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus foi tão mal educado, né? Será que Jesus foi mal educado? Mas ele respondeu e disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Uau! E estendendo a mão em direção a seus discípulos, olha a cena, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Falta de respeito? Não, não é falta de respeito.
Verso 50. Porque todo aquele, Jesus dizendo, que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E sabe o que ele quis dizer com isso? Essa é a minha família. Uau, muito forte, né? E aqui a gente já começa a pensar. Vamos ver o que Lucas escreveu referente ao mesmo texto. Tá? Lucas não estava lá presente, mas ele colheu informações. 8:21 de Lucas. Jesus disse: minha mãe e meus irmãos, isso é mais forte, são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Não é só aqueles que fazem a vontade de meu Pai, mas é aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O que você estava ouvindo aqui, naturalmente? O que você está fazendo hoje aqui? Ouvindo o quê? A palavra de Deus. A mesma palavra de Deus que Jesus trouxe quando veio ao mundo? Não. Jesus não trouxe a palavra de Deus. Jesus veio cumprir a lei que era, naquele momento, a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus verdadeira para nós hoje é essa que você está ouvindo agora. Você que está na internet aí, não se assuste. A palavra de Deus, ela começa em Romanos, termina em Hebreus. Hoje, esta é a verdadeira aliança, a nova aliança. Todo mundo gosta de falar em aliança, né? O sistema adora falar essa palavra. Aliança. Então, a aliança de Deus com o povo, seu povo hoje, começa em Romanos, termina em Hebreus. Essa é a nova aliança, o novo pacto, o novo testamento. E você está ouvindo o quê? A palavra de Deus? Qual palavra de Deus você está ouvindo? A que palavra de Deus Jesus se referiu quando disse isso? Ele veio para cumprir a lei de Moisés, ele não veio para ensinar a palavra de Deus. E por que ele veio cumprir a lei de Moisés? Porque ninguém pode cumprir, só ele. Qual é a palavra que a família de Deus está chamada a ouvir e praticar? Quer saber? Eu também quero. Vamos a Paulo. Paulo escreveu aos Efésios e para nós, seus filhos, os filhos de Deus, o seguinte, ou filhos na fé também, Efésios 2, 14 a 16. Esta aqui é a palavra de Deus que você precisa ouvir agora. Porque Ele é a nossa paz. Falando de quem? De Cristo. Que de ambos os povos fez um, derrubando a parede intermediária de separação entre judeus e gentios. Quando Jesus veio, Ele veio para quem? Para os judeus. Jesus veio para os judeus. Os judeus receberam Jesus de braços abertos e disseram: ó, o Messias chegou. Foi isso? Não. Os judeus rejeitaram ao Messias. Rejeitaram a Jesus. Mas Jesus veio para os judeus. Só que os judeus rejeitaram a Jesus. Então, os gentios receberam a palavra de Jesus. Muito bem. Então aí nós temos dois povos agora, judeus e gentios. Nós somos judeus, nós aqui? Alguém aqui é judeu? Não. Ascendência judaica? Não. Todos nós somos gentios. Verso 15. Abolindo em sua carne as inimizades. Olha, presta bastante atenção nisso. Abolindo em sua carne as inimizades, a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Agora vem a parte que nos interessa. Para criar em si mesmo quem? Em Cristo. Dos dois, judeus e gentios, um só e novo homem. Esquece carne, não é homem de carne. Jesus veio quebrar o muro de separação que havia entre judeus e gentios e fazer dos dois um só e um novo homem no espírito, na mente, fazendo a paz. E mediante a cruz. Muito claro, né? Reconciliar com Deus a ambos. Por que reconciliar? Porque o nosso ministério é da reconciliação. Deus separou os judeus dos gentios
por um tempo, por causa da lei, isso é muito importante que eu estou falando aqui agora, Deus separou os povos por conta do pecado. A partir do momento que ele veio e tirou o pecado da terra, não há por que mais ficarem dois povos. Judeu de um lado, gentil do outro. Não, é um povo só, porque é espiritual. Mediante a cruz, então, Deus reconciliou a ambos em um só corpo, matando nela, ou na cruz, as inimizades. O que havia e o que há no mundo hoje por causa de religiões? Inimizade. Os cristãos precisam se unir. Não consegue. Os cristãos se unirem? Não. Tem cristão que crê em partido político de ateus. Hoje tem chamados cristãos que creem em coisas que os cristãos normalmente não podem crer. Então isso aqui não tem nada a ver com carne. Isso aqui só pode ser feito a nível espiritual. A lei de Moisés, ela tornava os judeus um povo privilegiado. Sabia disso? O povo judeu era um povo arrogante e privilegiado no tempo de Jesus, porque eles se consideravam o único povo de Deus, e era mesmo o único povo de Deus na face da terra naquele tempo. E os gentios? Quem eram os gentios? É só você ler a parábola do samaritano. Parábola do bom samaritano. Por que o samaritano era bom? Porque ele foi acolher um judeu que estava caído no meio do caminho. Aquilo foi um absurdo para muita gente. Porque os judeus e os samaritanos não se davam, porque os samaritanos eram ralé para os judeus. Assim como os gentios, nós éramos naquele tempo ralé para os judeus também. E Cristo fez o quê? Falou negativo, vamos juntar todo mundo. Só que não em carne, e sim no espírito. Então Jesus, através do seu sacrifício, ele juntou judeus e gentios. Muito bem. Até então, a lei dividia dois povos. No verso 17, então, diz assim: ele veio e anunciou as boas novas de paz. Você pode entender que Jesus veio anunciar as boas novas de paz? Que era a lei de Moisés? Você acha que a lei de Moisés ali tinha boas novas de paz? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não guardarás o sábado, blá blá blá. Você acha que alguém que está debaixo de mandamento está em paz? Vai numa congregação do sistema hoje, senta lá e você vai ver o que vai acontecer em breve, não vai demorar muito. E quem está aqui hoje que está em pecado, venha na frente. Isso é paz? Não. Então, quando Paulo veio, através de Cristo, quando ele recebeu de Cristo ressuscitado a palavra, ele disse: Jesus veio e anunciou as boas novas de paz, o evangelho da incircuncisão. A vós que estáveis longe, nós estávamos longe desta palavra, nós os gentios. E aos que estavam próximos, os judeus. Em Isaías 57, 19 fala sobre isso também, eu não vou ler. Verso 18. Porque por meio dele, veja, eu estou lendo a sequência de Efésios. Por meio dele, Cristo, uns e outros, quem? Judeus e gentios, temos entrada por um mesmo Espírito ao Pai. Está tudo em amarelinho, aí você vê as três pessoas que o sistema dizem que é da Trindade. Você vê aqui, ó, Deus, o Pai, o Filho, Cristo e o Espírito. Para eles isso aqui são três pessoas, mas na verdade é uma pessoa só. Por meio dele, Cristo, Deus, uns e outros temos entrada por um mesmo Espírito, Deus ao Pai, que é Deus. Os três são o mesmo Deus. A diferença é que um veio em manifestação e o outro habita em nós aqui, hoje. Para que ele habita em nós? Porque ele é o fiador. Sabia que o Espírito Santo é o fiador? Essa palavra você entende, né? Precisa de um imóvel, precisa de um fiador. É o cara que dá a garantia que se você não pagar, ele paga. O Espírito é o fiador dentro de você
mostrando que você vai ser transformado. É a garantia de que você vai ter transformação ou ressurreição. Verso 19. Assim que já não sois estrangeiros e forasteiros. Quem eram estrangeiros e forasteiros? Os gentios. Quem eram os da raça certa? Judeus. Só que, Paulo está dizendo aqui, nós não somos estrangeiros nem forasteiros, senão concidadãos dos santos e membros da igreja apostólica, apocalíptica, fim do mundo. Não. Somos concidadãos dos santos, ou quer dizer, cidadãos juntos, e membros da família de Deus. Puxa vida. Puxa, abençoado. Você é membro da família de Deus, você que está me ouvindo aí. Membro da família de Deus. Vamos ao Gênesis. Olha que pulo, hein? Tudo começou lá. Tudo começou lá. E nós não vamos entrar na particularidade de Gênesis 1:26, na questão da semelhança, quem que estava lá, isso não interessa. Façamos, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Esse textinho está por aí, em tudo que é YouTube. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio ou governe sobre. Parará, peixe do mar, água do ar, os animais, tudo. E a ideia nesse momento é demonstrar que Deus começou a trazer seus filhos para governar a terra. Veja o que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Escuta só. Para quem que ele falou isso? Quem que estava lá junto com ele? Antes da criação do homem como corpo. Claro. Nosso espírito estava lá. Ou não? Claro que sim. Aqui ele não está falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, espírito. Nós já estávamos criados. Isso aqui é a entrada do homem em carne no mundo. Aí vem em seguida a criação de Adão, a criação de Eva, aquela coisa toda. Então aqui estávamos lá. Olha que tremendo que é isso. Deus começou a trazer então seus filhos, inclusive Adão e Eva, para governar a terra. Só que, inicialmente, em manifestações humanas. Adão e Eva foram criados com a forma de Deus humana, aí sim. Tanto que Jesus veio com a mesma forma humana depois, com a finalidade de governar a criação. A pergunta é, eles governaram a criação, Adão e Eva? Por um tempo. Por um tempo. Por um tempo. Me lembro que o apóstolo José Luiz uma vez falou que Adão não subia na árvore para pegar fruto. Ele pensava na fruta na mão dele e a fruta vinha. Não havia pecado, não havia dúvida, não havia medo, não havia desconfiança, não havia nada. Ah, que legal, quero aquilo. Pum, veio. Como é que Deus criou o mundo? Haja luz, haja terra, haja separação. Deus falava e acontecia. E Adão, sem pecado, ele dominava sobre tudo aquilo, com amor. Entretanto, com a desobediência de Adão e a consequente entrada do pecado no mundo, o governo que deveria ser de justiça passou a ser um governo de corrupção. E aí, quando entrou o pecado no mundo, a criação ficou desordenada e o homem não teve poder mais para governar a criação. Ao longo do tempo, durante milênios, a corrupção foi crescendo, levando a criação a gemer, até os níveis insuportáveis que hoje a gente olha e vê e diz: que judiação. Queimadas no Brasil para todo lado. Um culpando o outro. As queimadas estão lá. Não é só queimada, não. Derretimento de geleira, peixe morrendo em tudo que é lado por causa de poluição ambiental e uma série de outras coisas. É a falta de governo do homem por causa do pecado que não está no mundo, mas na mente do homem, sem Deus. Governar plenamente a criação requer mentes e corpos renovados, incorruptíveis e imortais. Ah, nós estamos aqui, não estamos? Estamos, mas ainda em
manifestação humana. Por esta razão, a família de Deus, que somos, cadê? Nós, seus filhos, também estamos gemendo dentro de nós mesmos, aguardando a redenção de nossos corpos, pois a família de Deus ela é espiritual, exclusivamente espiritual. Veja na carta aos Romanos, Romanos 8, 22, o que Paulo diz? Porque sabemos que toda a criação geme igualmente, e igualmente está com dores de parto até agora. Toda a criação. E não somente ela, 23, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. O que é ter a primícia do Espírito? Nós somos os primeiros em quem o Senhor está presente. Nós que temos as primícias do Espírito, nós também gememos dentro de nós mesmos, ou não? Dizendo o quê? Fazendo o quê? Esperando o quê? A adoção. Esse corpo, Cristo adotou lá na cruz, mas ele tem que sair, é outro corpo. Esperamos a redenção de nosso corpo. O que é isso? A ressurreição ou a transformação? Agora eu vou ler algo aqui muito interessante para você entender. Aquilo que o Senhor nos dá, as primícias do Espírito, é o seu fruto. São como um adiantamento daquilo que teremos em plenitude no reino eterno. O Espírito está aí como um adiantamento. O Espírito se pôs em cada um de nós e disse, isso aí é uma pequena demonstração do que eu posso fazer com a sua vida. Se você tem o Espírito dentro de você, se Cristo está em você, você é um Deus, haja como um, fale como um Deus, viva como um Deus. Ponha o pé na frente, né, para andar como um Deus. A mente tem que dominar isso. Você não pode aceitar determinadas coisas e, por outro lado, tem que respeitar também outras coisas. O que experimentamos hoje nas primícias do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22, 23, nos possibilita crescer em santidade para um dia receber plenamente a nossa herança. Gálatas 5, 22, 23 diz o quê? O fruto do Espírito é... Você é o quê? Você é um concidadão do reino? O Espírito está em você? Então você tem amor. O fruto do Espírito é o primeiro de todos. Qual é? Amor. O que é amor? Precisaria de mais uma reunião dessa para explicar o que é amor. Porque amor é espiritual. Não tem nada a ver com paixão. Amor não tem nada a ver com paixão. Amor é espiritual. Também não tem nada a ver com dó. Ter dó dos outros é amor? Dar a cesta básica? Não é isso. Isso aqui não estou dizendo que não deve dar, estou dizendo que não é isso. Amor é espiritual, é falar a verdade. Amor, gozo, paz. Então tudo isso é fruto do Espírito que está onde? Em nós. E quando a gente sai daqui, a gente aplica o amor. Senhor, essa carne, hein? Dá trabalho. A presença permanente do Espírito Santo de Deus em nós é uma primícia. É uma garantia de que no dia do Senhor receberemos nossa herança, que é um corpo glorificado e incorruptível, para vivermos eternamente governando a criação com justiça e equidade. Tem gente que fala, para que eu vou precisar de um corpo glorificado? Para quê? Você tem uma missão, Deus te escolheu e te predestinou, não foi para ficar rodando aí, eu vou lá em Urano, para ver os diamantes rodando por lá em volta do planeta. Não é para isso que você foi, que será glorificado. Verso 24. Pois nossa salvação, hoje nós somos salvos em esperança. Não temos a salvação plena ainda. A nossa salvação ela é objeto de esperança. E ver o que se espera, não é esperar. Ou seja, se já veio a salvação para mim do meu corpo, eu não tenho que esperar mais nada, mas ela ainda não veio, então eu tenho que esperar. Porque para Deus ela já veio. Acaso alguém espera o que vê? Não. Se você disser, eu recebi um valor X, está lá no banco? Está lá no banco. Agora, se você diz, eu confesso e declaro que em esperança eu vou receber, aí você está esperando. 25. Mas se esperamos o que não vemos,
Com desespero eu aguardo. Eu quero já. Eu quero agora. É agora, Senhor. É agora. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Uma das coisas mais difíceis da gente praticar, né? Paciência e perseverança. São os dois pezinhos que vivem junto. Ficar firme, não vendo nada, mas crendo no que vai acontecer. Esse é o ponto. Ter paciência significa o quê? Perseverar, persistir. E no meio de tudo isso, reinar em vida, sorrindo, dizendo tudo está bem. Parece hipocrisia, mas não é. É certeza. Paciência não combina com desespero e nem com lamentação. Não veio. Paciência. Paciência. Veja o consolo que tem no verso 26. E de igual maneira, o Espírito nos ajuda em nossa debilidade. Porque no meio da perseverança e da paciência que nós temos que ter, a gente começa a falar, e a orar, e a clamar. Senhor, está acontecendo, Senhor. O Espírito nos ajuda em nossa debilidade, porque não sabemos pedir como convém. Ninguém sabe. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que o Espírito está em nós? Porque é Ele que nos ajuda a pedir como convém. O que é pedir como convém e pedir? O que é pedir como não convém? Todo mundo faz isso. Vamos orar? Vamos. Falou isso. Seja dentro de uma congregação, de uma sinagoga, o que for, a pessoa já tem na mente dela o que ela vai começar a falar. Sabe o que a gente devia fazer? Vamos começar a orar? Vamos. Fica um tempo calado. Vai falar o quê? Vai pedir o quê? Senhor, não sei nem o que dizer. Não diga. Porque o Espírito que está em você, ele vai começar a trabalhar na tua mente para você falar o que tiver que falar. A nossa palavra sempre tem que ser de gratidão. A família de Deus, ela tem que entender o que ela é, o que nós representamos, né? Uma pessoa quando começa a orar, pedir ou rezar alguma coisa, estou falando orar, rezar, clamar, o que for, é uma oração já fabricada de antemão. Ela já vem com aquelas palavrinhas, Senhor, já vem, já estraga tudo de cara. Senhor, vou entrar na tua presença. Não vai entrar coisa nenhuma, não sabe nem o que. Já começou a falar errado, né? Ou ritualista. Aí o outro não vai só falar, ele precisa ajoelhar, ele precisa se posicionar de forma que Deus veja que ele é humilde. E Deus precisa que você se ajoelhe para que você mostre humildade para Deus. A humildade não está no teu joelho baixado. Você pode ficar deitado de ponta cabeça, da maneira que quiser. Não é liturgia que leva a Deus para perto de você, porque o Espírito já está em você, que você não sabe. E se você souber, através do que nós estamos ensinando aqui agora, veja o verso 27. Mas aquele que examina os corações, quem é? O Espírito. Que está onde? Em você. Aquele que examina os corações ou as mentes, tem gente que fala, o meu coração. Não é aqui não, abençoado. O coração teu é na mente. Aquele que examina os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ou a intenção do Espírito. Porque ele intercede pelos santos, conforme a vontade de Deus. Quem é que intercede por você? Pelo religioso. Você que é um religioso abençoado, você pensa que tem um santo que foi homem no passado e que hoje virou santo ou santa, e que muitos carregam em cima dos seus ombros numa procissãozinha, e você diz que esta santa ou este santo é que vai interceder por você diante do Pai. Pois nesse texto de 27, pregue isso aqui na geladeira da sua casa, grude num papelzinho, bota lá,
Quem intercede por você é o Espírito de Deus que já está em você, só que você não sabe que ele está aí. Esse é o problema. Aí começa a inventar coisa da religião. Santo Tomás, não sei das quantas, São Judas, não sei do que, o santo, aí vem o misticismo, santo dos necessitados, o outro é santo dos transportadores, o outro é santo das enfermeiras, o outro é santo de tudo. E aí o mundo entra numa mentira religiosa que não leva a nada. O único que pode destapar as intenções de alguém que ora ou reza, ou tenta se expressar para com Deus, e em 99,9% das vezes não sabe o que está falando, é o seu próprio Espírito, Espírito de Deus. Só Ele pode saber o que está no teu coração, a intenção pela qual você está falando. Por isso que muita gente ora, não acontece absolutamente nada e nem vai acontecer. Porque a intenção que está aí dentro é carnal. E a oração não pode ter uma intenção carnal por trás dela. A oração, é por isso que a reza o que é? Pega o terço, né? Nunca fui, mas pega o tercinho cheio de continha, não é isso? Começa a falar um monte de coisa, passa para o segundo, para o terceiro, não é assim que funciona? Muito bem. É ritual, não é do coração. Então, o Espírito olha para isso e diz, siga na religião. Não é nenhum santo ou santa que intercede por nós, e sim o Espírito de Deus. A família da fé, cada um de nós aqui tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos vivendo nessa terra, e eu falo para mim mesmo, porque essa ministração não é para vocês, como se eu fosse aqui o que sabe tudo. Essa ministração é para mim e para todos nós, porque eu sou exatamente igual a cada um de vocês. A diferença é que o Senhor me fez extrair isso aqui da palavra para a gente compartilhar hoje como igreja. A família da fé, a família de Deus, é muito especial. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito delicado, porque deste entendimento depende a maneira como a gente vai se proceder a partir de agora também. Então, antes de falar, vou falar o quê? Diante de Deus. Pense bem. Senhor, só gratidão. Senhor, me faz entender o que está acontecendo e só. Por que tem que ser assim? Né? A oração tem que ser diferente. Não é aquilo, estou precisando muito, Senhor, quando é que vai chegar? Não. Senhor, obrigado por tudo que eu já tenho, porque eu tenho que passar pelo que eu tenho que passar, por isso que eu estou passando. E o que vier, graças a Deus, o Senhor tem em suas mãos. Agradecer. Ah, mas eu estou passando uns perrengues brabos aqui, Senhor. É? Como se eu não soubesse. Eu já estive aí. É o que ele disser. Ele vai dizer isso, eu já estive aí. Eu sei o que é isso. Quando eu estive aí, foi até pior do que está passando você. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus veio aqui, o que estava em cima dos ombros dele era mais pesado do que o que está em cima de cada um de nós. Jesus pegou pesado. Aquela cruz ali onde ele carregou, e não era só a cruz, era o que estava por trás daquela cruz, eram os pecados da humanidade. Olha, não era brincadeira não. Ele sabia o que ele estava passando ali. Não era o peso da cruz de madeira, não era a coroa de espinho que fincou na cabeça e saiu sangue, aquilo ali era de menos. Aquilo ali não era nada. Paulo foi chicoteado não sei quantas vezes também, teve a morte e não morreu, porque ele tinha que cumprir a missão dele, é a mesma coisa. Fulano foi crucificado de cabeça para baixo, e daí? Deu uma trombose e morreu e acabou. O problema não é aquele, é a missão, é a responsabilidade que estava ali. E a nossa responsabilidade hoje, cada um de nós, para com a nossa vida, para com o nosso trabalho, para com a nossa família. Os teus filhos são família de Deus. Olha, para encerrar eu vou dizer o seguinte. Família não é carne. Hoje estamos vivendo em família carnal. Eu recebo e declaro que toda a sua família carnal receba esse entendimento aqui do Evangelho da Graça. Aí vai ficar mais fácil. Um pouco mais fácil. Mas quando a família é diferente, creia, a sua família verdadeira
é a família de Deus. Deus te separou para você estar na família da fé. E a fé não é a sua fé, é a fé que este Deus nos apresentou através do Evangelho da Graça. Graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que escreveu essas 14 cartas e que encontraram isso lá no meio dos manuscritos, lá no meio do deserto, lá em Israel, em algum lugar por aí. Chegou até nós. Aqui está o pensamento de Deus para nós. Aqui está a mente de Cristo para nós. O Evangelho da Graça, de Romanos a Hebreus. Mas Paulo... Pessoal, graças a Deus por Paulo, graças a Deus pelas provas, graças a Deus por Cristo ressuscitado, que desde antes da fundação do mundo nos predestinou, e lá em Gênesis diz: façamos o homem à nossa imagem. Olha que lindo que é isso. Diga: eu sou a imagem de Deus, semelhante a Deus, igual a Deus. Assim é, Deus, sou igual a ti, tu igual a mim, né? Já disse Ivan Lopes numa canção muito especial, que nós já cantamos aqui várias vezes, mas hoje vamos a... papai. Pai, família, gerados por um apostolado, que é graça e apostolado. Vamos louvar. Assim é. Somos. Papai, obrigado pelo nosso apóstolo que nos ensinou essa verdade. José Luiz de Moura. Somos a amada de Cristo. Somos o governo de Deus. Somos apostolado do Pai chegou. Servindo com a mente, com graça ao nosso Deus. Somos linhagem eleita. Somos a celeste oceano. Oferta, anjo chamou santificou. Sua colheita, sua patriarca, a esposa do Senhor. Somos o que Joel profetizou. Povo como esse jamais existiu. Nação santa que teu glória emana vida. Edificada pelo Senhor, porque somos a igreja do Senhor. Aqui começa a grande transformação. Nação santa que teu lado emana vida. Aqui proclama uma só voz: Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Somos a amada de Cristo. Assim é. Somos o governo de Deus. Eu sou um apostolado do Pai chegou. Servindo com a mente, com graça ao nosso Deus. Somos linhagem eleita. Somos a celeste oceano. E com uma só oferta, anjo chamou santificou. Sua escolhida, sua patriarca, a esposa do Senhor. Somos o que Joel profetizou. Como esse jamais existiu. Nação santa que seu glória emana vida. Edificada pelo Senhor. É porque somos a igreja do Senhor. Aqui confessa a grande
Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ah, papai. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.